Professora Rosana, boa tarde, viu? Obrigado aí pelo convite. Aproveito aí para deixar o meu abraço a todos os nossos participantes, os nossos professores. Meu abraço aqui ao professor Felipe Chiarello, nosso amigo, nesse ato aqui representando o nosso reitor. Cumprimento também a nossa palestrante, né, professora Maria Isilda. É uma alegria, sem dúvida nenhuma, recebê-la na nossa programação de hoje. E, e a professora Maria Isilda, nossa palestrante, eu tive a oportunidade de, numa pesquisa, assistir um pouco de uma entrevista que ela deu, falando a respeito, inclusive, de um dos seus livros, Por uma Possível História do Sorriso. E o pouco que eu assisti da entrevista, muito rica, muito interessante, e ela trouxe um fato bastante inusitado, né? Que ela, quando ela estava falando a respeito da história do sorriso, da importância do sorriso, ela lembrou sobre o uso do leque naquela ocasião pelas mulheres, que não tinha apenas a função de trazer um refresco por causa do calor, mas também para esconder um sorriso, às vezes, numa boca que não era tão saudável assim. Então, foi um fato curioso e só poderia ser observado por quem de fato conhece a história. E aí, pensando um pouco nisso, pensando que o nosso tema vai ser sobre história, onde ela vai falar sobre Andradas, eu pensei na minha reflexão usando o aspecto. Deixa eu só tentar desligar aqui algum áudio que tá interferindo. Tem algum áudio aí que não é o meu. Então, quem entrou aí está com o áudio ligado, se puder desativar o áudio, ajuda não dando essa interferência, né? Essa interferência. Isso, acho que agora desligou. Obrigado, viu? Então, pensando aí na questão do tema da palestra da professora Maria Isilda, eu pensei de chamar aqui a nossa atenção para o fato de que a história, em todas as disciplinas, e não é diferente na ciência teológica, a história tem o seu lugar e ela precisa ser levada em consideração para que possamos, assim, conhecendo bem a história, fazer uma análise do fato e trazer aí uma interpretação segura exatamente dos fatos como eles aconteceram. Por isso, na teologia, na ciência teológica, nós temos uma disciplina chamada de teologia histórica, onde o grande objetivo é mostrar que um bom intérprete das Escrituras não pode ignorar a história, ah, e o valor que os próprios personagens bíblicos dão a esse aspecto da história é sempre muito. Moléculas polissacarídeos aminogenes do alimento, quebrando as em fragmentos menores. A ação Por favor, gente, o áudio está aberto. Obrigada, Ribeirão, desculpa. Imagina. Então, entender que os próprios personagens bíblicos, eles dão muito valor à história. E eu peguei aqui só como um exemplo para nós, o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo ele está fazendo um discurso em Antioquia, e ali os ouvintes que estavam naquela ocasião, prestando atenção no discurso de Paulo, eles eram oriundos de uma região onde o apóstolo Paulo, então, faz questão de, na primeira parte do seu discurso, fazer um apanhado histórico. Antes dele falar do significado da sua mensagem, ele faz um apanhado histórico, contextualizando os seus ouvintes, mostrando toda a fundamentação daquilo que ele vai falar, mas considerando nessa questão, então, os fatos históricos.
Então, nós ressaltamos aqui que não conhecer corretamente a história, não conhecer corretamente os fatos históricos que pavimentam todo o caminho, toda a trajetória para os registros bíblicos, coloca sempre o intérprete sempre numa situação assim muito delicada e sempre numa situação de risco, quando ele ignora o contexto histórico, quando ele ignora a fundamentação onde os fatos aconteceram, a interpretação ela vai ser equivocada, e a interpretação sendo equivocada, a aplicação da mensagem também será um grande erro. Portanto, eu quero aqui apenas deixar ressaltando isso, professora Rosana, de que a história ela tem uma importância muito grande, extremamente significativa em qualquer ciência que ela for aplicada, e a teologia histórica, a teologia, né, ela não ignora essa grande verdade, da importância da história nas nossas interpretações. Portanto, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa palestrante de hoje. Muito obrigada, reverendo. Convidamos para proferir sua saudação o professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Muitíssimo obrigado, professora Rosana, uma alegria estar aqui. Queria fazer uma saudação especial ao reverendo Giudásio, a importância desse resgate histórico dentro da sua palavra, né? A importância da história e a importância desse programa, onde eu faço uma saudação especial a todas e todos do nosso programa de Estrito Senso, que faz hoje a nossa aula inaugural com a querida professora Marizilda, que eu conheço desde da PUC São Paulo, quando eu fui presidente da Associação dos Pós-Graduandos da PUC São Paulo, e lá, né, construí a sede da PG, na época eu fui do Consul, do Conselho Universitário, do SECOM, do Conselho Geral da Pós-Graduação, uma série de passagens, e por vezes encontrei a professora em várias dessas oportunidades, ela que tem uma história muito bonita na PUC São Paulo, e é um prazer revê-la, mesmo que virtualmente. Eu que tenho essa história também muito significativa de engajamento e de vínculo anterior com a PUC São Paulo na representação docente, tanto no mestrado quanto no doutorado. E fico também muito feliz com a oportunidade do tema, né? Porque eu sou santista, verificando, né? Me sinto duplamente representado, né? Digo isso porque qual é a criança santista que não cresce ali assistindo ali, passando pelo convento do Carmo para verificar o Panteão dos Andradas e a importância dele para a nossa educação santista, para a nossa vivência. A gente cresce ali, obviamente, ali eu tenho um grande amigo que é um psicólogo lá de Santos, que é um grande apaixonado por José Bonifácio Andrade Silva, né? E eu sempre troco mensagens com ele sobre a importância dos irmãos Andrade, né? A importância dessa discussão para a história brasileira, né? A importância de tudo que eles fizeram. Eu falo, obviamente, também pela área do direito, a importância que eles tiveram, inclusive, dentro da nossa área. Mas eu sempre digo que nossos pesquisadores na área do direito não devem escrever sobre isso se eles não tiverem uma formação em história. Porque o pessoal da área de direito, quando se propõe a escrever sobre resgate histórico, sem formação histórica, não percebe a contextualização tão essencial que só os historiadores têm, só as pessoas que se ocupam dessa pesquisa têm. Então, eu já vi cada atrocidade em votos de ministros que eu pensei assim, meu Deus do céu, todo mundo devia ser obrigado a fazer uma formação em história antes de escrever um voto na área do direito. Deveria ter uma, uma contextualização mínima, né? E eu acho esse resgate tão fundamental, tão importante, tão preciso. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer o convite e dizer que o professor Marco Túlio
pediu que eu representasse aqui nessa fala de abertura, para fazer essa saudação especial em nome da reitoria e agradecer a todas e todos por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Felipe. Iniciaremos agora a palestra, mas antes gostaria de fazer a leitura de um breve currículo da professora doutora Marizilda Matos. Breve currículo porque é muito extenso, então vou ler parte do currículo, né? Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, doutorado em História pela Universidade de São Paulo, livre docência, pós-doutorado pela Université Lumière Lyon 2, França. Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisadora 1A do CNPq. Recebeu o prêmio com pesquisa intitulada Trama e Poder, em que estuda a indústria paulista em 1890 a 1934. Tem experiências na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: imigração, música, cidade, gênero e história das mulheres. Entre suas obras destacam-se Melodia e Sintonia, o masculino e o feminino e suas relações, de Lupicínio Rodrigues. Dolores Duran, Experiências Boêmias em Copacabana nos anos 50. O Imaginário em Debate, A Cidade em Debate. Meu Lar é o Botequim. Cotidiano e Cultura, História, Cidade e Trabalho. A Cidade, a Noite e o Cronista, São Paulo, de Adoniran Barbosa. Portugueses, Deslocamentos, Experiências Cotidianas de São Paulo do século XIX e XX. Gênero, Terceiro Setor e Desenvolvimento, Quebradeiras, uma luta pela preservação do meio ambiente e cultura dos babassuais. E assim vai. Gênero e imigração, mulheres portuguesas em foco. Corpos e emoções, por uma história do sorriso, entre outros. Professora, a palavra está contigo. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço as palavras do reverendo, do pró-reitor, e agradeço particularmente o convite que me foi feito pela professora Rosana, minha interlocutora de muitos anos, não é? O prazer de estar aqui essa tarde conversando com vocês, e desejo aí que a gente possa estabelecer um diálogo, não só sobre aquilo que eu preparei para todos, mas que a gente possa, é um momento muito importante, muito oportuno, há uma semana do 7 de setembro, onde nós vamos celebrar o bicentenário da independência, a ideia de trazer algumas questões sobre a celebração, as celebrações, os sentidos políticos dessa celebração, a produção historiográfica sobre ela. Eu gostaria de iniciar dizendo o papel cívico e ético dos historiadores de rechaçar negacionismos e que, de alguma forma, as questões que hoje serão trazidas aqui, o diálogo que eu pretendo estabelecer com vocês possam ser, esse diálogo possa ser inspirador. Eu vou contar aqui com a ajuda e os préstimos do Mário, que vai passar algumas imagens, afinal nós vamos analisar um conjunto de monumentos na cidade de Santos, então as imagens são fundamentais, não é? Eu acredito que em breve a gente já comece aí com o slide número 1, né? A Terra dos Andrades. Apareceu para vocês ainda, professora, o slide? Para mim apareceu. Acabou de aparecer. Então tá tá bem bom. nítido para nós. Não é? A nossa Praça da Independência está linda. Então, eu gostaria de lembrar a palavra comemorar, né? A palavra comemorar, ela contempla aí o memorar, o rememorar, significa trazer à memória um acontecimento e nela preservar o passado. Esse rememorar, ele está carregado de sentidos políticos. E como eu disse a vocês, eu acho que é oportuno este momento, discutir a memória, que permite observar os usos, as manipulações, as hierarquias das lembranças,
as ordenações do passado, os esquecimentos e ocultamentos, incluindo as representações do presente e até projeções do futuro. Assim, pressupõe-se que um projeto de construção de memória, ele se encontra envolto em lutas, disputas, negociações, relações de força, elegendo marcos celebrativos, elegendo heróis, construindo lugares de memória e erguendo monumentos também para celebrar. Dessa forma, eu me proponho a discutir com vocês a celebração do primeiro centenário da independência. É esse passado de 100 anos atrás, rememorando e possibilitando as reflexões neste nosso presente do bicentenário. E que teve um marco com festejos muito emblemáticos, que redefiniu simbologias e figuras históricas, que deveriam ser lembradas e homenageadas através de monumentos. No caso, eu poderia estar falando de São Paulo, acho que muitos nesses próximos dias falarão, não é? Mas eu escolhi a cidade de Santos. Depois eu conto para vocês por causa das minhas referências afetivas com Santos. Aqui a cidade que neste processo ficou conhecido como Terra dos Andradas. A memória construída se encontrava atrelada às lutas políticas, que adquiriram importância simbólica, sendo registradas nas representações ufanistas e no culto de exaltação à cidade, onde se destacam esses dois monumentos que estão aqui na nossa página, nosso slide de abertura, que é o monumento aos Andradas e a Bolsa do Café, não é? Mas para que a gente pudesse um pouco verticalizar a análise que nós vamos empreender, não é? Ao observar, ao rastrear a produção e a composição desses monumentos, porque a Bolsa do Café é um prédio monumento, eu gostaria de rememorar alguns aspectos que eu acho que vocês já os conhecem, mas que valeria a pena para que a gente pudesse articular e compreender um pouco mais, né, a análise elaborada e conversar e dialogar nesse sentido. O primeiro aspecto que eu gostaria de relembrar, volto a dizer, vocês já o conhecem, diz respeito à sequência de fatos do ano de 1822, que vão culminar no 7 de setembro. Mas eu gostaria de rememorar esses aspectos sobre o olhar de São Paulo. Então, eu lembraria vocês que em maio de 1822 ocorreu na cidade de São Paulo um movimento de oposição ao Dom Pedro I, não é, que se chamou a Bernarda de Francisco Inácio de Souza Queiroz. Não é? Eram tensões que se estabeleciam na cidade, na província de São Paulo, na província e na cidade, onde você tinha dois grupos políticos. Um encabeçado pelo Martins Francisco de Andrade Silva, que era representante do grupo dos Andradas, e outro pela família Souza Queiroz, e desse conflito surge essa tensão que se explicitou numa Bernarda, que foi reprimida, mas que as tensões e preocupações continuam, tanto que, em agosto de 22, o Dom Pedro I resolve vir a São Paulo para ver se apazigua aí os ânimos. E se põe a caminhar uma viagem em comitiva, que do Rio a São Paulo duram 12 dias, percorrem 634 quilômetros, chegando na cidade de São Paulo no dia 25 de agosto. Na sequência, no dia 5 de setembro, ele viaja a Santos, ao litoral, para visitar a família Andrade Silva e também as fortalezas aqui do litoral paulista. No regresso de Santos para São Paulo, era uma viagem muito árdua. Ela era parte feita por mar, por rio, pelo mangue, por via marítima, até chegar no Cubatão, e depois se subia em lombo de burro a calçada do Lorena.
que era uma estrada pequena, caberia um burro com as suas mercadorias à direita e à esquerda, que ia até o alto da Serra do Planalto Paulista, não é? Ele, então, regressa com a comitiva, isso é o dia 7 de setembro. Você poderia, Mari, passar o seguinte, chegando ao pouso no Ipiranga. O Ipiranga era muito longe de São Paulo, onde ele encontra o Correio Real, que trazia as correspondências, da Dona Leopoldina, José Bonifácio, as cartas de Lisboa, que exigiam a prisão do José Bonifácio, o retorno do D. Pedro, e nesse momento ocorreu a proclamação da independência, né? Logicamente que não tem nada a ver com essa imagem, com essa representação, que foi inventada, não é? Eu trabalho com o conceito de invenção, pelo Pedro Américo, quando em Florença, em 1888, ele elaborou o quadro, a convite, quer dizer, contratado pelo governo imperial, não é? Tem vários autores que analisam o quadro e as representações, né? Logicamente, não é simplesmente que ele não estava a cavalo, estava que os trajes são uma criação, uma invenção do autor, mas o Pedro Américo deixou um memorial junto com o quadro em que ele explica como ele constrói este momento do grito. E que, enquanto invenção e representação, muito ainda está marcado no nosso imaginário coletivo, não é? Um outro aspecto, por favor, Mário, o seguinte, que precisaria ser retomado é realmente esses três personagens, os irmãos Andradas. Eles são membros de uma família abastada de Santos, atuante no comércio, exportador de açúcar e de grande influência política na capitania de São Paulo. O José Bonifácio nasce em 1763, em Santos, e depois, jovem, vai estudar e se formar em Direito em Coimbra. Foi membro da Real Academia de Ciências em Lisboa. Em 1790, ele vai, durante anos, andar pela Europa para ampliar os seus conhecimentos como mineralogista e naturalista. E nessas viagens científicas e de estudos, ele entra em contato mais diretamente com o pensamento político ilustrado. O José Bonifácio deixou vários escritos, nós poderíamos dizer um projeto para o Brasil no conjunto desses escritos, inclusive com questionamento à escravidão, a escravidão de origem africana. Ele ocupou cargos importantes em Portugal. Ao chegar no Brasil em 1819, quer dizer, a família real já estava aqui há 11 anos, foi nomeado conselheiro do Dom João VI e depois, quando Dom João VI retorna, conselheiro do Dom Pedro I, e a influência política dele sobre o regente, sobre a esposa, Dona Leopoldina, cresce nesse momento da independência. Ele tem aí o seu momento, inclusive é nomeado depois ministro de Estado pelo Dom Pedro, mas um ano depois, um pouco menos de um ano depois, inclusive por disputas políticas, com o fechamento da Assembleia Constituinte, o José Bonifácio cai no ostracismo político, ele é preso e ele é exilado, e ele vai ser exilado na França de 1823 a 29. Ele volta em 29 e depois ele vai ser nomeado, com abdicação, tutor dos filhos de Dom Pedro I durante a regência. O mais acima é o Antônio Carlos de Andrade Silva, também formado em Direito em Coimbra, foi juiz em Santos e corregedor em Pernambuco, se envolveu ativamente na insurreição pernambucana de 1807, foi preso e condenado à morte. Foi anistiado em 21 e foi para Portugal como deputado constituinte, representando o Brasil na Assembleia Portuguesa. E ele estava fora do Brasil em 22, e em 23 ele foi o elemento-chave para elaborar o projeto de Constituição, que depois não foi à frente
porque Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte. Foi exilado junto com o irmão, não é? Até volta em 1828 e vai ter uma grande influência durante o período regencial. Influência num grupo palaciano e foi o grande mentor do golpe da maioridade. Vai ser depois ministro do Império no Segundo Reinado. E o Martins Francisco, formado em Coimbra em Matemáticas e Engenharia, participou da junta provisória, nessa ocasião, da Bernarda de Francisco Inácio, foi ministro da Fazenda do Pedro I e depois também durante o governo do Pedro II. Mário, você podia passar o seguinte, não é? Eu gostaria aqui de lembrar o que eu fiz menção, a minha relação afetiva com a cidade de Santos, não só por causa da minha família e do veraneio da minha infância e juventude, mas porque 80% dos documentos que eu tive a oportunidade de coletar para o meu doutorado, essa coleta ocorreu na cidade de Santos. Eu trabalhei com as indústrias de sacaria para o café e a documentação está ainda posta nessa cidade, o que me levou a uma aproximação histórica com a cidade e um diálogo muito, muito frutífero com amigas muito queridas, amigos muito queridos da Universidade Católica de Santos, não é? E depois ainda tive o prazer de orientar várias teses sobre Santos, e a gente aprende muito com orientandos. Vocês acham que o trabalho de orientação, que o diálogo de orientação é só os orientandos que inspiram, os orientadores que inspiram os orientandos? Não, o inverso também é muito forte, não é? E eu tenho pesquisado muito sobre Santos. Eu gostaria de aqui, o motivo de escolher Santos está no bojo de uma série de pesquisas e de escritos sobre o Porto de Santos, sobre a cidade de Porto de Santos. Santos foi fundada no início da colônia, em 1543, foi fundada em 1543-45 por Brás Cubas, se manteve como uma pequena vila durante a maior parte do período colonial e do Império, e realmente foi no final do século XIX, com a construção da ferrovia Santos-Jundiaí, que ligava o porto ao Planalto, que Santos se tornou, não é, o principal porto de exportação do estado, depois o maior porto do país, e sempre passou a ser o centro dos negócios cafeeiros, né? Nesse momento, Santos é o porto do café. A cidade, vocês vejam aqui a primeira imagem, que é uma imagem do Marco Ferro, é uma foto, é um porto desordenado, não é? O porto cresce, ele torna-se o porto ao mesmo tempo vigoroso, mas cresce a população, os problemas urbanos, as ruas estreitas, o porto desarranjado, um trânsito intenso de carroças carregadas de café, um número crescente de cocheiras, os cortiços, porque cresce a população e não tinha como abrigar essa população de nacionais, migrantes e imigrantes, né? Uma falta de infraestrutura sanitária que marcam esse espaço urbano, e com um crescimento também da navegação, principalmente da navegação a vapor, você tem a cidade constantemente assolada por violentos surtos epidêmicos. Cólera, febre amarela, varíola, paludismo e peste bubônica. Nesse período, Santos era denominado como Porto Maldito, não é? Eu escrevi um artigo durante a nossa pandemia sobre as epidemias em Santos, e agora, recentemente, há cerca de um mês, ele foi publicado pela Revista de História, está disponibilizado online, e eu indico, deixaria aí a indicação a vocês de quem tem interesse nesse sentido. Realmente, a situação sanitária, a alta mortalidade, as necessidades de reforma urbana fizeram com que, num esforço coletivo, diferentes setores, os comissariados do café, a Companhia Docas de Santos, a Associação Comercial,
a prefeitura da cidade quisessem uma reforma urbana e sanitária. E, afinal, o projeto eleito foi o projeto do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. Alguns dividem a história de Santos antes e depois do saneamento, não é? E, em 1907, um conjunto de festividades. A segunda imagem que vocês têm aí já é o porto, não é? Ordenado através de um cais, né? Você tem aí o embarque do café. A cidade, isso é um cartão postal posterior a 1907, quando as festividades inauguraram o primeiro grande canal e o processo de implementação dessa reforma sanitária, urbana e sanitária, que é o Canal 1, que até hoje esses canais marcam as memórias de muito e marcam também a cidade de Santos. Era um momento que você tinha, assim, a cidade saneada, final das epidemias, não é? 1907 é pós-convênio de Taubaté, o porto, o que cresce, faz com que tenha um crescimento dos negócios cafeeiros, o porto funcionava a todo vapor. Ao mesmo tempo, durante as epidemias, você tem um deslocamento, né? Muitas pessoas saem de Santos, vão morar em outro lugar. Alguns saem da zona portuária e vão na busca de bons ares para aquilo que eles chamavam como Barra, que hoje é a zona das praias. E aí ocupam, era a busca de bons ares, de ares mais saudáveis, não é? E nesse sentido, você vai ter a ocupação dessas áreas. Eu acho que isso posto, um pouco vem desse contexto de São Paulo, de Santos, durante o momento da independência propriamente dito, rememorando a trajetória dos irmãos Andradas e este cenário, nós poderíamos ir, Mário, por gentileza, o próximo slide, analisar um pouco mais diretamente o que é a proposta de hoje, não é? As comemorações, as celebrações, as rememorações do primeiro centenário de independência na cidade. Logicamente que, como hoje, já recebemos agora o coração do Dom Pedro I lá em Brasília, de forma até com homenagens de chefe de Estado, está lá exposto em Brasília, uma coisa mórbida, trazer o coração de 200 anos conservado e formal, mas, em todo caso, não é o que se propôs aí a se celebrar, não é? Essas celebrações foram planejadas com muita antecedência. Tinha uma comissão nacional, estadual, e em Santos foi feito uma comissão local, uma comissão para organizar as comemorações do primeiro centenário da independência, não é? E que tinha ali uma pauta de atividades que queria envolver a todos, civis, militares, religiosos e leigos. Buscava-se uma adesão da comunidade santista, também de moradores e também das comunidades imigrantes. As celebrações começaram no dia 6 de setembro e se estenderam por 3 dias. Incluíam conferências, serviços religiosos, desfiles, inaugurações, banquetes e festas, né? No dia 7 de setembro, que é o centro das comemorações, as celebrações se iniciam ao amanhecer com uma salva de morteiros no Montserrat, que é o monte mais elevado de Santos. Em seguida, uma solenidade religiosa, uma missa campal, e depois uma procissão cívica até o túmulo do José Bonifácio, não é? Depois acontecem desfiles militares, de marinheiros, também de militares do Exército, de escoteiros, de alunos. E as celebrações continuam depois do almoço, às 14 horas, quando vem uma comitiva estadual com o governador do estado, que então era o Washington Luiz, depois ele será presidente da República, que às 14 horas inauguram aí, como está na imagem, o Monumento dos Andrades. E na sequência, às 14h30, 14h40, a inauguração da Bolsa Oficial. A comitiva do estado sobe a serra no final do dia, percorrendo o caminho do mar, que foi pavimentado para essa ocasião, e no trajeto era aquela ainda. Encontra
no Caminho do Mar, tem uma série de monumentos históricos que foram construídos, edificados nessa comemoração do centenário. Em Santos, as celebrações continuam, concertos, as praças iluminadas, concertos musicais, e as autoridades e as elites vão a um banquete no Parque Balneário Hotel, era o hotel maior e mais chique da ocasião, seguido de um grande baile no Clube 15. No dia seguinte, ainda tem festejos e celebrações. Mas, na realidade, por favor, Mário, o slide seguinte, um dos momentos maiores das celebrações é a inauguração desse monumento. Eu trouxe aqui duas imagens, não é, do monumento. Esse monumento, inicialmente, ele foi feito para ficar no centro de Santos, numa praça central. Depois ele foi transferido para essa avenida Ana Costa. Para abrigar o monumento, foi feita essa praça ovalada. A primeira imagem em CEP ainda tem os bondes que circulavam em torno. A segunda imagem é uma imagem mais atualizada, não é? Mas é o maior monumento de Santos e é o maior monumento aos Andradas, né? Para planejar, então, você teve uma reforma urbana nessa área em função de aí fixar o monumento. A ideia de fazer o monumento aos Andradas começa no final do século XIX, 1893, já um monumento favorável à construção do monumento ao José Bonifácio. Em 1915 se estabelece a lei e se cria uma comissão executiva do monumento. Então se abre um edital para um concurso. Isso acontecia sempre. Neste mesmo momento foi aberto um concurso para a construção do monumento do Ipiranga, aquele que está abaixo do museu, depois do jardim, não é? Que também é uma cripta, que está embaixo, você tem alguns envolvidos na independência enterrados, não é? Era, então, a prática, esse edital público. O edital foi muito documentado, inclusive foi documentado para fora do Brasil, buscando atrair artistas também internacionais. Buscava-se, diz o edital, um monumento em bronze e granito, é a fala do edital, abre aspas, que falasse de maneira clara e expressiva a alma do povo e que traduzisse a história e o caráter do povo brasileiro. Então, você teve esse concurso, vai ter, no dia fixado, vai ter uma exposição das maquetes, e também cada maquete tem ali explicando o que cada um dos concorrentes poderia ali, o seu monumento explicitaria. Pessoas de grande nome, como, por exemplo, Héctor Ximenes, que é quem vai ganhar o concurso do Ipiranga, o Brecheret, grande nome da escultura modernista brasileira, aqui em São Paulo, entre outras obras, tem o monumento às bandeiras do Ibirapuera, concorreram. Na realidade, quem ganhou foi um grupo de 3 envolvidos, que eu já vou falar deles, e a pedra foi lançada, a pedra inaugural foi lançada em 1921, com a então presidente do Brasil, e a obra inaugurada no 7 de setembro, como eu já disse a vocês. A proposta que ganhou o concurso era constituída pelo Tomé, que é um historiador paulista, já vou falar dele, o Antoine Sartório, que é um escultor francês, e o Gaston Castel, que é o escultor e arquiteto francês. Não é? O Afonso Toné é um mentor intelectual. Por favor, você pode pôr o slide seguinte? Ele era historiador do Instituto Histórico Geográfico, diretor do Museu Paulista, é uma pessoa importantíssima para a construção, para que eu diga, a invenção da paulistaneidade, inclusive para o mito do bandeirante. Foi muito importante nas celebrações do primeiro centenário da independência em São Paulo e em Santos. Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos. Aqui embaixo à direita vocês têm o memorial ao monumento que foi feito
Pedro Toné, ele vai criar um contexto de história, explicando, quer dizer, ele foi o mentor mesmo do monumento. E esse material, esse memorial, eu tive acesso mesmo com o museu, a biblioteca do Museu do Ipiranga fechado, e é um pouco um documento fundamental para essa pesquisa que hoje eu apresento a vocês, né? É o Memorial ao Monumento Comemorativo da Independência do Brasil, em glorificação aos irmãos Andrade, tá? Então, ele vai ser essa pessoa-chave, ele vai sempre buscar, antes e depois dessas celebrações, destacar o papel de São Paulo e dos paulistas na construção do Brasil, nesse momento como nação independente. O Antoine Sartório é um escultor francês, ele migrou para o Brasil com a família por volta de 1890, o pai dele vai permanecer em Santos, vai ser um comerciante muito influente na Praça de Santos. Ele retorna à França, onde vai estudar na Escola de Belas Artes, vai fazer uma carreira com muito sucesso, vai construir monumentos nos Estados Unidos, em Buenos Aires, em São Paulo, no Rio e aqui este em Santos. O Gaston Castel é um arquiteto francês que também fez Escola de Belas Artes, onde conheceu o Sartório, e também tem uma ampla produção. Quem vai se encarregar de edificar o monumento é a Companhia Construtora de Santos, a mesma é do Roberto Simons, um grande, né, criador da Federação das Indústrias de São Paulo, um grande mentor do racionalismo, criador do IDORT, e ele vai construir também o Palácio do Café, né? Nessa ocasião, muitas crônicas, foi feito um trabalho na imprensa, nos jornais, nos periódicos, buscando o que se falava do concurso e do monumento e das celebrações. Muitas crônicas, inclusive do Monteiro Lobato, do Menoque Delpíquia. Na hora do concurso, diz que essa proposta do Toné, Sartório e Castel são dois franceses, a única eminentemente brasileira, diz o Monteiro Lobato, aquela que procurou imprimir as características da nossa raça e os símbolos nacionais, não é? Nós vamos ver depois outros que se manifestaram. A construção do movimento dos Andradas em Santos, ela se insere num esforço paulista de criação de uma memória nacional que põe em destaque o papel de São Paulo Estado, dos paulistas, nesse contexto da independência, na construção da identidade nacional e na construção do mito do patriarca, não é? Checando o monumento com o que estava no memorial, que era a proposta, a gente pode dizer que praticamente tudo foi acompanhado, tirando um detalhe ou outro que desapareceu. O monumento tinha uma base larga, depois uma escadaria, tem uma base larga, uma escadaria em concreto, que segundo Toné, significa, cada degrau, significa um degrau na formação nacional brasileira que se vai sedimentando aos poucos. Ao redor, por favor, Mário, o slide seguinte, na base do monumento se destacam 4 rostos masculinos, que seriam as 4 raças constitutivas do povo brasileiro: o branco, o índio e o negro, e um 4º elemento que representava os paulistas, os construtores da nação, os bandeirantes paulistas. Então, vocês estão vendo aí o índio, né, o branco, o negro e a imagem do bandeirante aqui acima. E aí a inscrição: Santos, em nome do Brasil, a seus filhos imortais libertadores de um povo. Circundando a obra, daria para você voltar da anterior, por favor, Mário? Em torno da obra, eles têm vários quadros em bronze, né? Bronze são alto-relevos em bronze, que narram cenas históricas dos Andrades. Vai ter um quadro que é o José Bonifácio sendo nomeado primeiro-ministro pelo Dom Pedro II. Um outro, que é o Martins Francisco e José Bonifácio,
em torno de uma mesa onde está a dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, escrevendo a carta ao D. Pedro para que ele proclame a independência. Um outro em que os 3 irmãos são embarcados presos, né, da fortaleza do Rio de Janeiro para o seu exílio. Se conta uma história através deste. Uma outra escultura, que é o Antônio Carlos preso na Bahia, aguardando a sua sentença de morte, porque participou da insurreição de 17, e defendendo o Brasil em em Lisboa, nas Cortes. E depois o José Bonifácio sendo nomeado tutor dos filhos do D. Pedro I. Não é? Então, é como se contasse aqui nessas cenas a história, momentos emblemáticos da história dos irmãos. Um nível acima das cenas encontra-se em relevo alguns elementos simbólicos e os dizeres: Santos, o berço dos Andradas. Aí tem uma imagem, né, de uma figura feminina em bronze, com asas aladas, seios desnudos, representa a liberdade. Ela porta uma espada com a coroa de louros em uma mão e o estandarte, e ela chama, segundo Toné, o povo brasileiro à liberdade. Culmina no topo do monumento, o monumento 3 esculturas aos Andradas, a primeira e mais elevada é do José Bonifácio, com a sua farda, seu traje de ministro, o Antônio Carlos com a sua toga de magistrado e o Martins Francisco com seu uniforme de coronel de engenheiros. Lógico que as 3 personagens estão sendo valorizadas, com destaque para o patriarca, colocado, como eu disse a vocês, na parte frontal e no patamar mais elevado. Né? Só reforçando, é o maior monumento de Santos, é o monumento comemorativo da independência do Brasil em glorificação aos irmãos Andradas, eu já li aqui no memorial, e ainda, diz o Toné, abre aspas, deverá ser uma lição concreta de história, em bronze e granito, suscetível a evoluções generosas a todos os brasileiros, como relembramento das grandes cenas patrióticas de que foram os Andradas protagonistas, propulsores magnos da independência. O monumento se propõe, além de um objeto contemplativo, ele se propunha a educar os seus observadores da importância dos personagens homenageados. Por meio de alegorias, cenas, símbolos, escritas e uma hierarquia de elementos, ele contava uma história. Né? Ele é um elemento estratégico na invenção da identidade paulista e também da identidade de Santos. Por favor, Mário, nós vamos ir à frente já na sequência do outro slide, né? Em que a gente, de alguma forma, busca aí analisar o outro prédio, monumento, que é o Palácio do Café. Eu deixo aí, hoje, aí na Bolsa do Café, vocês sabem, funciona o Museu do Café. Né? O museu está muito bem constituído, o prédio se encontra tratado, foi todo restaurado para esse segundo centenário. Esse ano se celebra o centenário do prédio, não é? E tem a exposição permanente. Eu convidaria vocês a visitarem o museu. Né? Eu tive a oportunidade, ainda está exposta lá, uma exposição temporária, que eu constituí junto com 2 orientandos, um já doutor formado, que é o Bruno, sobre as mulheres e o café. Né? A questão das mulheres e o café como trabalhadoras, produtoras e assim por diante. É uma exposição temporária. Tá? Mas é um prédio monumento, como eu dizia a você, para ele ficar pronto no primeiro centenário. As obras foram iniciadas em 1920, coube essa Companhia Construtora de Santos, que eu já fiz referência, do Roberto Cima. As obras foram intensificadas para poder o prédio ser
inaugurado em 7 de setembro de 1922. O prédio, como vocês podem, aqui são duas fachadas que eu trouxe, né? A fachada da entrada e uma fachada que tem uma torre mais alta que dá para a zona portuária. O prédio tem 3 andares, diversos ambientes, aí funcionava a bolsa, o sistema de informações comerciais, você tinha a sala de correspondência, telefones, correios, telégrafo, lógico, os negócios cafeeiros, as dependências da Caixa de Liquidação, a Câmara Sindical, fundos públicos, sede de firmas comerciais e onde se classificava, se leiloava o café. O prédio é construído em estilo eclético, empregou um exército de operários nacionais, imigrantes, artífices. É um monumento grandioso, ricamente ornamentado. Ele tem 6.000 metros de área construída, mais de 200 portas e janelas, tem essas 3 fachadas, não é? Essa da entrada é na rua 15 de novembro, era a principal rua dos negócios cafeeiros. Foi construído inteiramente em granito, não é? Tem no frontão aí que nós vemos na imagem maior, se vocês olharem ao lado da inscrição Bolsa Oficial do Café, tem 2 imagens, uma é de Mercúrio, o deus grego do comércio, e Ceres, Ceres, a deusa da agricultura. Internamente, por favor, Maria, próximo slide. Mais um clique. Internamente, você tem uma diversidade de materiais, cimentos, ferros da Inglaterra, pisos franceses, mármores italianos, da Grécia e da Espanha, ladrilhos da Alemanha. É um interior requintado com cristais, bronzes e mármores, né? Merece destaque este salão, que é o salão do pregão da Bolsa. Tem 2 fotos, uma de um lado, outra de outro. Eu gostaria de destacar nessa foto, que está menos colorida, os painéis que estão atrás da mesa do pregão, na mesa onde os presidentes e os secretários se sentavam para fazer o pregão, e em torno, logicamente, os corretores associados que participavam desse leilão, né? O chão é um mosaico de mármores, e em cima você tem um grande vitral no teto, que foi elaborado pelo Benedito Calixto. Então, o artista principal, não nas decorações, porque você tem uma série de operários trabalhando na decoração, muitos, como eu disse, de origem imigrante, mas o mentor que se constitui aqui na Bolsa do Café é o Benedito Calixto. O Benedito adquire notoriedade como um pintor acadêmico, principalmente do litoral santista, da cidade de Santos, e aqui ele vai fazer o desenho deste vitral que está na parte superior, né? E também dos 3 quadros que estão ao fundo aqui deste salão. Como eu disse a vocês, todo o prédio foi restaurado. Esses quadros do Calixto, o vitral, foram todos restaurados agora para a celebração do centenário do prédio. O caso desses painéis do Calixto foi como foi lá o quadro do Pedro Américo, uma restauração milionária, que quem financiou foi a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Então, aqui as imagens que eu vou apresentar, a moldura ainda está em ouro envelhecido, mas hoje está totalmente restaurado. O Calixto, ele também era membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e de Santos, e como outros pintores históricos, ele estudava, ambientava as suas telas numa pesquisa histórica, né? E também, assim como Toné é o construtor da paulistanidade, as imagens de Santos, né? Ele buscava fidedignidade às suas pinturas nessas suas pesquisas históricas, e vai, de alguma forma, aí ser um agente na invenção da paulistaneidade. Por favor, Mário, o seguinte. Essa daqui é a imagem que está no vitral do teto da Bolsa do Café, não é?
ele buscou aí colocar a gênese dos paulistas, os formadores, os protagonistas paulistas na formação da nacionalidade, a heroificação, inclusive, dos bandeirantes. Se vocês observarem na borda, tem uma série de personagens como no escudo, são todos bandeirantes paulistas, a grande maioria, não é? No centro, você tem aí uma imagem que faz uma referência mitológica que ele definiu, que ele denominou a penetração e conquista do sertão. E você tem aí o bandeirante de encontro com a mãe d'água e algumas ninfas e um pouco os perigos, né, até aí do desbravamento do sertão, os perigos desses heróis paulistas que enfrentavam o desbravamento do sertão, né? Nas laterais, você tem uma pintura lavoura e abundância, em que a lavoura ele escolhe agricultura, cafeeiras, alegorias e um conjunto de trabalhadores do campo, e do outro lado, a cena é iluminada como a indústria e o comércio. E está ambientada no Porto de Santos, não é? E, de alguma forma, também representa aí os operários, os instrumentos de profissão, outros elementos da indústria. Então, é muito emblemático o quadro, como está embaixo nominado, e aqui eu reproduzi acima, é nominado pelo Calixto como a visão de Anhanguera. Tá? Na sequência, Mário, por favor, vocês vão ter os painéis que estavam ao fundo do salão, atrás daquela mesa do pregão. Como eu disse, eles estão todos restaurados, e é um tríptico, né? Aqui tem o central e depois temos os outros dois. Este central é um quadro que ele se propõe a reproduzir a fundação de Santos, então tem aí o Pelourinho, o Brás Cubas, lendo a ata de fundação, clérigo, homens bons, tem também militares, indígenas, todos participando de uma certa forma desse momento emblemático que é a fundação. Por favor, Mário, o slide seguinte, mais um clique. Depois os outros dois painéis laterais, em que ele vai escolher duas datas para a construção da história de Santos, registrada aí nesse palácio. Ele vai escolher a data de 1822, lógico, é a data da proclamação da independência, neste processo que Santos esteve inserido e que os Andradas, né, também estiveram. E lá uma foto de 1900, uma representação de 1922. No primeiro painel, também, as molduras são maravilhosas, elas têm certos signos e representações, hoje estão todas douradas, resplandecentes, e também o que era colorido foi restaurado. Ele cria, primeiro, aqui à esquerda, a Santos, no momento, né, no centro tem a fundação, depois Santos em 1822, ela é vista à distância, então aparece aí, um núcleo pequeno, um porto pequeno, não é? Ele escolheu, mas ao fundo você já vê o que seria hoje a região das praias, que na época era a Barra, mas a ideia de que Santos era uma pequena vila, nesse momento ainda uma vila, digamos, colonial ou no início do Império. Depois, a outra representação, ele escolhe um ponto de vista diferente, ele vai observar particularmente o porto, aí vocês têm a catedral, ele esboça o prédio da Bolsa do Café, quando ele pintou o prédio não estava erguido, né? Mas o porto, seus armazéns, uma cidade já grande, e uma cidade com extensa ocupação dessa área, de novo, ao fundo, lá ao fundo que aparece um pouco mais, seria o que hoje seria o Guarujá, certo? Nos quatro cantos, nas molduras, aparecem elementos alusivos ao Brasil Colônia, Império e República, e também os elementos da flora, da fauna brasileira, das artes industriais, as frases de inspiração positivista.
No conjunto, né, do vitral e desse tríptico, o Calixto inventa o passado da cidade-porto, elegendo seus marcos, a fundação como ponto de partida de uma trajetória evolutiva de Santos, que, segundo ele, teve um processo histórico linear, regular, constante e progressista. Depois, seguido de 1822, ocasião de destaque em Santos, no cenário nacional, né, com as lutas, os envolvidos na independência, e uma terceira etapa, momento de crescimento urbano, crescimento do governo do comércio cafeiro, porque nós tivemos o Convênio de Taubaté em 1906, a segunda valorização do café em 17, a terceira em 21, esses momentos de valorização do café. O preço é uma interferência do governo para privilegiar o café, o preço do café sobe, a produção se expande, o porto cresce. Então, quer dizer, isso se articula, e lógico que nesse momento a cidade moderna, o porto vigoroso, né, não rompe com o seu passado, mas torna-se credor. A Santos de 1922 é credor e ao palco próprio de celebrativo da independência. Mário, por favor, vamos ao próximo slide. Eu gostaria, então, já caminhando um pouco para a finalização aqui da minha apresentação, trazer algumas reflexões para que nós pudéssemos depois conversarmos mais, né? Eu lembraria a vocês que a invenção de identidades projeta a construção de pertencimento à nação, a busca de identificação e coesão, a mobilização de cidadãos, moradores e visitantes. Nesses sentidos, as práticas oficializadas pelo Estado e as elites políticas implicam movimentos de redefinição da memória nacional e local, a difusão de mitos e cultos a personagens históricos, incluindo marcos celebrativos, através da construção de monumentos, que se tornam partes integrantes da cidade. Gostaria de destacar isso, porque aí o pós é de História, Educação e Cultura, numa pedagogia do civismo, com evidentes intenções pedagógicas. Assim sendo, as elites intelectuais, políticas e artísticas buscam forjar memórias através da criação de monumentos que produzem sentidos, que busquem identificar a todos, memórias que conectem o presente com o seu passado e as imagens que foram deles construídas. Essa invenção identitária pressupõe esse processo de construção de memórias, que se encontra envolto em lutas, disputas, negociações, relações de força, gerando práticas e discursos que, difundidos e repetidos, passaram a ser apropriados, englobando práticas, elegendo marcos, celebrações, construções de lugares de memória, erguendo monumentos celebrativos, constituindo-se em tradições inventadas, que implicam em processos de ritualização das celebrações, presentes nos monumentos e na própria produção historiográfica. Os significados e ressignificados dados ao passado constituíram-se em instrumentos de construção e hierarquização de poder, controlados por guardiões da memória. Nesse sentido, se constituiu a Comissão do Primeiro Centenário, no Estado e na cidade de Santos. São duas comissões. Essa comissão em Santos buscou edificar uma imagem homogênea de um passado dito glorioso e de pujança, alicerçado na bravura e coragem, com destaque para os Andradas, que no seu pioneirismo e tenacidade de José Bonifácio,
identificado nessa ocasião como patriarca da independência, passou a ser visto como herói que deu sentido à nacionalidade e, com seu ímpeto de expansão, viabilizou a liberdade e a grandeza da pátria. Assim sendo, as celebrações do primeiro centenário foi um movimento em busca da invenção da nação, num campo de disputas, envolvendo interesses de elites dirigentes que buscavam por um protagonismo político nacional, elites dirigentes, intelectuais e artísticas de São Paulo que buscavam um protagonismo nacional, que se empenharam na reconstrução do passado, as memórias do passado e a produção historiográfica, através de estratégias que criaram discursos difundidos, o papel estratégico de São Paulo na construção da nação, forjando heróis, elegendo acontecimento, construindo territórios. Em Santos e São Paulo, é o caso do Ipiranga, onde tem o museu e o monumento, fornecendo substratos para justificar suas reivindicações políticas e conectando a tradição à modernidade. Dessa forma, nas comemorações de independência enalteciam Santos, São Paulo, Estado de São Paulo e a cidade de Santos, a terra de heróis. Também o Porto do Café, através do Palácio Monumento. Eu gostaria de terminar retomando a frase aqui que eu comecei a minha fala hoje. A nossa produção, enquanto teses, dissertação, artigos, a nossa produção, nosso fazer historiográfico, faz com que nós tenhamos um papel cívico e ético enquanto historiadores. E, nesse sentido, questionar as referências celebrativas, desmistificá-las, é uma contribuição para rechaçar os negacionismos que caracterizam a nossa infeliz contemporaneidade. Eu agradeço a atenção de vocês, estou aqui aberta para que a gente possa, de alguma forma, conversar um pouco mais, não é? Agradeço novamente ao convite e a possibilidade de estar aqui. Estou vendo amigos queridos, além de Rosana, João Clemente, já vi aqui também o recado da professora Rosângela, talvez não cite a todos, mas são pessoas que pertencem às minhas memórias afetivas, né, pelos contatos que mantivemos. E também, Rosana não disse, mas durante 12 anos eu fui professora no Mackenzie. Não é? Então, nesse sentido, as memórias afetivas que eu tenho dessa minha experiência nessa instituição. Então, eu agradeço. Professor, eu não falei hoje sobre o mausoléu dos Andradas, mas a pesquisa inclui toda a análise do imagético presente no mausoléu. O mausoléu era para ficar finalizado no centenário da independência, a obra não conseguiu, também está sobre a égide da Companhia Construtora de Santos, e ele vai ser inaugurado em 23. No outro escrito, sobre essa mesma situação, não especificamente esse teor de pesquisa que eu apresentei, eu faço uma análise do mausoléu, não é? Nessa ocasião, em 22, tínhamos o túmulo do José Bonifácio, alocado junto à Igreja do Carmo, onde hoje, mais ou menos, está instalado o mausoléu. Tá? Então, volto aí a agradecer o convite, a atenção de vocês, e estou aqui disponível para dar continuidade ao nosso diálogo. Obrigada, Marilda. Primeiro, agradecer essa maravilhosa palestra, muito, muito enriquecedora. Marizilda porque a gente nunca deixa de ser, minha orientadora do doutorado, não é? E eu tenho muito orgulho, de ter sido, aluna da Marizilda também na graduação, e depois colega
da Marisilda, eu ia falar no final, ela antecipou, aqui no Mackenzie, e amiga de coração, né, Marisilda? Temos perguntas, então, como o tempo já está um pouquinho, né, já, né, corrido, então eu vou fazer as perguntas, Marisilda, eu vou fazer de 3 em 3, aí você responde, a gente abre para mais 3. Não sei se o professor Felipe quer fazer a primeira pergunta, se ele tem alguma, eu acho que sim. Não, eu só queria mais uma vez agradecer. Eu estava aqui, obviamente, assistindo o tempo todo e bom, primeiro que é maravilhoso, né? Você ver toda a sua cidade sendo mostrada, assim, a restauração. Eu que sempre que estou em Santos, no final de semana, eu vou para a Bolsa do Café, tomo um café ali na Bolsa do Café. Então, ver, obviamente, eu tive a honra também de ser do conselho da Pinacoteca Benedito Calixto lá em Santos. Então, ver essa história. Eu fui muitos anos do Conselho da Pinacoteca Benedito Calixto, então ver essa história reproduzida aqui foi, para mim, muito significativo, muito importante. Também, uma coisa que a gente sempre discutiu em Santos foi a questão do quadro, da idealização, toda a discussão que vários autores colocam sobre a projeção, já que eles estavam, segundo a obra de Carlos Chagas, com aqueles camisolões e no lombo das mulas e toda aquela discussão que se coloca dentro daí do ideário da nota que a técnica autoral que Pedro Américo deixou. Então, para nós é muito significativo, é muito importante esse resgate histórico. Queria só em nome da universidade, obviamente, agradecer todo esse carinho e essa explanação cuidadosa, acurada, precisa. Então, eu queria agradecer a professora e dizer que é, mais uma vez, uma alegria, uma honra vê-la e ouvir. Obrigada, professor Felipe. Temos uma pergunta da professora Miriam Celeste. Ela fala, maravilhosa palestra, parabéns, Marisilda. Vamos no Monumento dos Andrades, as 4 figuras humanas e a celebração dos bandeirantes. Em julho de 2021, a estátua do Borba Gato foi incendiada. E nesse mesmo mês chegou o coração de Dom Pedro. Continuamos a inventar a nação de modo coloquial ou colonial? Vamos para... Deixa eu ver se tem... Aí, outras questões, ou você quer... deixa eu descer aqui, porque tem muitos elogios. Obrigado, parabéns, muito obrigado. Deixa eu ver. Parabéns. Gostaria de saber se a professora teria uma visão crítica acerca da história oficial da nossa dita independência. É a segunda. Depois, vários elogios. Gostaria de perguntar à professora Marisilda, em relação à construção de um ideário, a professora Ingrid, de um ideário sobre o protagonismo dos paulistas, e assim, vários desses aspectos ainda presentes de múltiplas formas na contemporaneidade. Os monumentos reiteram esses mesmos sentidos? São essas 3 perguntas por enquanto. Veja, então vejamos lá. Eu acho que eu vou pegar esse bloco. Eu estou trabalhando numa perspectiva com a perspectiva de invenção, certo? A invenção das tradições, os sentidos políticos dessa invenção, através dos construtores de memória e também da produção historiográfica, tá? Se a gente for pegar a questão da invenção, ela é um processo contínuo e ela vai adquirindo diferentes sentidos e características. Se eu fosse, por exemplo, analisar o Sesc Centenário da Independência, em 1972, em plena ditadura militar, como é que foi aquilo construído pelo governo militar, tá certo? Como, por exemplo, você acaba tendo representações reforçando os trajes militares de personagens históricos, como isso esse nacionalismo, até esse chauvinismo foi usado, eles vão, de alguma forma, caracterizar. Quer dizer, é deste presente
digamos, do nosso presente atual, que nós vamos olhar o bicentenário. O presente da ditadura militar, que foi olhar e inventar e construir a nação dos 150 anos da independência. Como é que este centenário em Santos e também as celebrações todas em São Paulo vão construir, vão inventar a nação. O que está sendo celebrado no Rio, no primeiro centenário, uma grande exposição internacional, com a inauguração de outros monumentos, é diferente do que foi construído em São Paulo. Inclusive, São Paulo disputou, a cidade de São Paulo, de ser o palco dessa grande exposição do centenário da independência na cidade de São Paulo, e acabou sendo realizada no Rio, que, lógico, era a capital federal, não estou aí justificando. Então, a invenção, a perspectiva de invenção, no caso da nação, ela é processo, ela se faz de um presente, com as marcas deste presente, dos interesses políticos sobre um passado, não é? Então, possivelmente, aí, trazer o coração informal lá da cidade do Porto tem uma implicação específica no contexto político que nós vivemos hoje. Não sei se eu devo comentar ou não esse contexto negacionista que a gente vive hoje. Então, a noção de invenção também passa sobre a perspectiva, digamos, do contexto da invenção das regionalidades. Então, nós temos colegas que trabalham a invenção do Nordeste, a mineralidade. Eu tenho um trabalho sobre a paulistaneidade, que aí, no caso, analiso especificamente a cidade de São Paulo, os signos de paulistaneidade, construídos a partir de um momento específico, que é o Sesc Centenário da cidade. Mas tem sobre o paranismo, sobre a identidade gaúcha, tá certo? E até outros estudos que pegam outras regiões e estados do norte, estou pegando, tem sobre o Pará, sobre o Amazonas, é um trabalho belíssimo de um aluno que fez o doutorado conosco na PUC, que analisa toda o Museu Amazonas e a construção, aí, a invenção, as invenções, as imagens, o imaginário sobre a Amazônia. Então, acho que a gente tem que tentar perceber isso com os processos. A reflexão atual de se falar sobre o centenário era algo assim desafiador para que a gente pudesse também pensar a nossa contemporaneidade. O trabalho historiográfico, ele não é feito do passado para o presente, somos nós, sujeitos do conhecimento, inseridos numa contemporaneidade, com os nossos olhares, a nossa subjetividade crítica, que vamos, de alguma forma, pensar e refletir. Eu tenho um trabalho sobre a invenção da nação na era Vargas, que eu trabalho especificamente a questão da invenção da nação, o culto à Nossa Senhora Aparecida, o samba, o país do sorriso e do carnaval. Isso está agregado uma parte do livro, que é a minha tese de livre docência sobre a história do sorriso. Veja, a ideia mesmo que você tenha hoje manifestações políticas contra os monumentos que são erguidos na cidade, quer dizer, sei lá, apologia aos bandeirantes, Então, quer dizer, na realidade, hoje a construção do heroísmo bandeirante está muito ligada à invenção da paulistanidade. Tá? Então, quer dizer, de alguma forma, estes monumentos, a invenção da paulistaneidade, estão marcados na cidade através da sua monumentália e também através, sei lá, de nomes de rua, de nomes de outros territórios que também celebram essa epopeia bandeirante. Então, você teve, sem dúvida, manifestações, não só aqui em São Paulo, também em outros locais, em outros monumentos, alguns, inclusive, que depois se leva à frente a ideia de
retirá-lo do espaço público, né? Isso é uma questão polêmica, talvez precisaria ser entendido o contexto em que aquilo foi colocado enquanto celebração de uma memória, de um herói, de um possível, né? A construção de um possível herói, não é? Eu acredito que essas marcas de paulistaneidade ou de invenção de uma tradição santista, elas constituem realmente territórios na cidade, não só nos monumentos, muitas vezes territórios que estão ampliados para além dos monumentos. Se eu for pegar aqui o caso do Ibirapuera, é um parque monumento, é que ali está construída a paulistaneidade. Eu acredito, em geral, esses momentos celebrativos, eles são momentos em que você tem, sem dúvida, um conjunto de atividades, uma produção na área de ciências humanas que vão nos fazer repensar a produção historiográfica. Não é? Então, estou lembrando, por exemplo, quando foi celebrado o centenário da abolição, para além de um conjunto de eventos, sem dúvida você teve a sistematização de uma grande produção historiográfica para pensar a questão da escravidão no Brasil, do tráfico, da exclusão dos ex-escravizados. Ele foi um momento emblemático. Tá? Outros momentos emblemáticos nós tivemos. Eu acho que esse ano já tivemos aí todas as discussões em função do centenário da Semana de Arte Moderna. Com certeza eu acompanhei algumas dessas discussões, eu acho que muita coisa foi revista, você sistematiza, você dá visibilidade, você tem perspectivas de ampliar publicações coletâneas, algumas revistas elegem este tema, então também você tem ali artigos que sintetizam pesquisas. Eu não estou percebendo, nós temos alguns eventos ocorrendo, né? Tem outro que eu participo essa semana, tem outro grandioso semana que vem da Cátedra Jaime Cortesão na USP. Já vi colegas que participaram de eventos sobre independência na Universidade Federal do Pará, pegando como ali foi e ocorreram as questões. Eu acredito que essas atividades todas vão buscar, sim, um sentido crítico sobre o processo de independência, as interpretações historiográficas sobre a independência e os seus envolvidos, e também uma questão sobre essa invenção, digamos, da independência deste processo e desses heróis. Então, eu acredito que esses momentos celebrativos para a academia, eles deixam de ser menos momentos ufanistas de valorização desses heróis e desses marcos, para se tornar um momento de reflexão e de crítica e de emergência de uma nova produção historiográfica, não é? Então, voltando a dizer, é um ano rico, em que a gente começou o ano discutindo a questão também de um século atrás, que é a Semana de Arte Moderna, né? E a gente está agora, digamos, já estamos em agosto, mas em setembro, eu creio que ainda continuamos com as atividades durante o segundo semestre, discutindo, questionando, né, essas visões, né, os envolvidos, os ocultados, inclusive, ou pouco trabalhados neste momento e neste processo. Né? Obrigada, Marizilda. Tem mais uma pergunta do Mário. Gostaria de saber se a professora Marizilda está a par da restauração do Museu do Ipiranga e da forma como ele foi reorganizado. Acredita que nesse segundo centenário da independência já há uma nova perspectiva acerca da independência do Brasil, ou seja, com olhares para outras províncias e acontecimentos em regiões como Norte e Nordeste do Brasil atual? Temos essa pergunta. Depois nós temos o do Marcelino. Professora, a senhora não acha que as invenções, maquiagem e figurino dos personagens e cenários
são importantes para a caracterização e formação das ideias personificadas na história? Como se a senhora vê isso? Uma outra, a terceira, do Wagner. A Praça Rio Branco Santos receberá para o bicentenário uma nova estátua de José Bonifácio. É um resgate desse civismo? Então, a Praça Rio Branco vai... A Praça Rio Branco em Santos receberá para o bicentenário uma nova estátua de José Bonifácio. É um resgate desse civismo? Então, eu tive o prazer de ter 3 grandes amigos na direção do museu, não é? O primeiro foi meu amigo e professor Víter, que já não está entre nós. Ele tinha feito uma grande reforma no museu, como diretor do museu. São todos professores da USP, da História ou de outros departamentos. No caso deles, são historiadores. No teto, que o teto é uma bandeira do Brasil toda em cobre, não é? Lógico, não foi o trabalho tão amplo. Depois, quem dirigiu o museu foi a professora de Mesquita Samara, minha colega de vários escritos em conjuntos, também não está mais viva, e que manteve uma gestão muito profícua do museu, e, por fim, a professora Raquel Gleiser, professora querida, que também dirigiu o museu. A atual reforma, a restauração do museu passou por imensas dificuldades, inclusive teve parado o processo de 10 anos, um pouco menos de 10 anos, com grandes dificuldades, inclusive de subsídios, de captar subsídios, não é? Várias vezes essa reabertura, reinauguração foi adiada, já era, marcava-se uma data, não conseguia, e agora esse mote aí celebrativo acelerou as obras, não é? Sempre que se passa por esse processo, eu particularmente acompanhei o que fizeram com o Museu da Imigração de São Paulo, que agora estão de novo refazendo a exposição permanente, em que eles optaram por um projeto pedagógico e educativo de museu e descaracterizar o prédio por dentro. Você não tem mais os espaços do dormitório, da chegada, do refeitório, eles descaracterizaram. Foi uma opção museológica, não é? O museu, por si só, por toda a ação do Toné, ele inventava, né? Ele tinha todos os marcos, os quadros, as figuras do bandeirante gigantescas na entrada do museu, as alas foram praticamente desenhadas aí enquanto projetos de invenção da paulistaneidade, a figura emblemática do Toné, que foi o primeiro diretor do museu. Então, acho que sempre se baseia nessa tensão, o que manter, o que não manter, não é? Então, aí como é que sei lá, mantém-se o que caracterizou um certo momento, a construção do prédio, no momento em que foi erguido, em que foi aberto, que depois do centenário da independência, o que fazer? Eu acho que são impasses, não é? Essas questões foram discutidas a público na comunidade acadêmica. Eu não conheço os resultados e os encaminhamentos, então estamos todos ansiosos para ver como ficará, né? O quadro que eu apresentei aqui do Pedro Américo, ele foi também todo restaurado, uma restauração bilionária também, que só se efetivou com o apoio de financiamentos mistos, né, do Estado, de instituições e até de particulares. Então, acho que a gente tem expectativa para ver o resultado disso. Para nós, pesquisadores, o centro das minhas pesquisas não é o Brasil imperial, tá certo? Mas eu já tive alunos que tiveram dificuldades que inviabilizaram a tese com os documentos que se encontram no Museu Paulista, porque além de museu, eles têm um excelente acervo. Eu fiz menção hoje ao memorial, ao Monumento dos Andradas, que eu tive acesso à pesquisa, que é da biblioteca, então eles têm um acervo muito grande de documentos, de livros, e que também o acesso em geral, não era dado, certo? Então, acho que a gente fica mais na expectativa de ver como ficou, porque o impasse
em termos de encaminhamento de uma política de restauro é essa, não é? O que nós vamos manter do registro do que é o museu na sua historicidade, como ele foi constituído enquanto museu, não é só a posição e o lugar das peças. Por exemplo, quem mudou toda a organização da exposição foi a Pinacoteca de São Paulo durante a pandemia, não é? E acho que optou por eixos temáticos. Então, você tem essas mudanças, também usando a língua portuguesa, de vida ao incêndio, ele passou por uma reforma no Pestal e com outra estrutura de exposição. Então, isso também tem a sua própria dinâmica, né? Na realidade, pensar hoje, o Brasil que nós vivemos, a conjuntura política faz com que, sem dúvida, a gente tenha aí a ideia de como vai ser inventado, pelo menos oficialmente, aí, pelo governo, como é que vai ser inventado essas celebrações. Não existe nada muito organizado, enquanto existe uma comissão organizadora, tem alguns pontos, mas assim, de um negacionismo, é complicado que se ponha. Eu tenho aqui um conjunto de monumentos, de esculturas ao José Bonifácio, inclusive uma em Nova York, uma que existe, a mais antiga, no centro do Rio, nenhum tem a grandiosidade do monumento em Santos. Eu não conheço essa nova estátua que vai ser inaugurada agora na cidade de Santos, não é? Mas eu gostaria depois, eu estou indo sempre a Santos, para, com a inauguração, visitar um pouco e ver que características aí impõem enquanto a construção da imagem do patriarca. Foi uma pena mesmo, não trabalhei no Mausoléu dos Andradas, não trabalho, que é onde estão sepultados os 3 Andradas, e as esculturas e dizeres aí postos, mas acho que sempre tem aí a possibilidade de impor. A perspectiva de invenção, sem dúvida, ela reforça, ela elege heróis, ela constrói, heroiciza, ela elege territórios, ela seleciona memórias, isso implica no ocultamento de outros protagonistas históricos, no ocultamento de outros focos de ação e assim por diante, não é? E essa invenção implica em sentidos políticos e interesses específicos de certos grupos, não é? Logicamente, também você pode ter um esforço coletivo de tirar, hoje se fala muito, mais do que da voz, de tirar da invisibilidade, de tirar das penumbras, a ideia de um passado em penumbras, em que em alguns momentos da penumbra você consegue aí alguma coisa que delimite um pouco mais as ações de certos personagens, de certos grupos, a valorização de certas questões específicas e de ações políticas próprias, não é? Tem aqui uma pergunta, Rosana, que vem da Cíntia Coelho. Ela faz referência... Cíntia Coelho, da Silva. Cíntia Coelho, Olá, professora Isilda. Ao falar sobre negacionismo de forma mais ampla, até que ponto esse termo vem sendo vulgarizado ou utilizado como discurso para, ora, defender ideologias e, ora, tratar de posicionamentos oficiais ou oficiosos, sendo este último colocado como sinônimo de verdade e uma verdade inquestionável? Olha, eu gostaria de iniciar dizendo que nem eu sou historiadora, acho que uma parte de vocês também se colocam nessa perspectiva de fazer uma pesquisa historiográfica, né? Então, na realidade, enquanto historiador, a minha produção
e eu vejo a produção historiográfica como uma vontade de verdade. Eu estou me baseando, por exemplo, no Foucault, quando ele fala que a institucionalização das áreas do conhecimento, digamos, já que a gente não fala mais que a história é uma ciência, ela não é, ela é uma disciplina, ela implica em vontade de verdade. Tá? Então, quando eu penso que eu trabalho o passado, eu estudo, eu questiono, eu pesquiso com uma vontade de verdade, implica que eu estou questionando a noção de uma verdade única, absoluta, enquanto um elemento de construção do conhecimento. Quer dizer, só existe esta verdade. Tá? Eu não sei se vocês, quando vocês escrevem um texto, vocês usam nós majestáticos? Nós pensamos que a independência, sabe, nós majestático é algo totalmente em desuso na escriturística historiográfica. Ele é muito autoritário, porque você que tem a pretensão de Deus, acho que todo mundo tem que pensar o que você pensa, que é nós. A sua tese não é a sua tese não é o nós que pensa, é você que pensa. É você que pesquisa, é você que analisa, é você que escreve. Tá certo? Na minha sou eu. Tá? Então, veja, quando eu digo isso do nós majestático, eu estou pensando que a nossa produção implica numa subjetividade crítica e numa objetividade participativa. E está envolta de um grande desejo, uma grande vontade de verdade. Mas a gente sabe que não é a única verdade que existe. Nós vivemos num momento da pós-verdade. E você bater a perna e negar irracionalmente, através de uma perspectiva política, negacionista, não é? Além de ignorância disso, sem dúvida tem sentidos ocultos e negacionistas nisso. Não sei se eu consigo responder. Eu não estou vulgarizando aqui o termo negacionismo, não. Tá certo? Eu acredito que eu estou contextualizando o momento político que a gente vive. Tá? Ele não está, pelo menos não pretendo aquilo que foi dito no texto que eu escrevi a respeito. A verdade é questionável, porque eu tenho uma vontade de verdade. Inquestionável, verdades inquestionáveis, quem constrói são os negacionistas. E quando você fala que é plana, é uma verdade inquestionável, totalmente questionável, não é? Obrigada, Marisilda. Acho que não temos mais perguntas. Agradeço muito a palestra, a essa aula, realmente uma aula magna, né, no sentido mesmo, né, da palavra, aula magna. Nossa turma aqui, eu vi só elogios, depois eu passo a gravação para você, Marisilda, e para os alunos, nós vamos deixar disponível quando a professora permitir na nossa página, né, no nosso site, no programa, não é? E eu só tenho a agradecer, Marisilda, eu sabia que seria maravilhosa, porque te conheço há tanto tempo, né, minha eterna orientadora, né? E o Mário quer fazer né, um comunicado sobre a publicação, né, porque nós estamos com a aula, né, a aula inaugural, e na sequência, a partir de amanhã, a mostra, né, mostra da produção do nosso programa, né? E o resultado é sempre um livro, né? Um e-book. Então, hoje, nós vamos ter, né, o lançamento desse e-book, né? Online, né? O e-book tudo online, e depois, né, da produção e no término desta mostra, a produção do outro e-book, né, Miriam, e também sempre o lançamento na próxima mostra, né? Então, Mário, mostra a capa para a gente. Mostro, sim. Deixa eu só compartilhar aqui. Parabéns, professora Maria Isilda, só para... Tá? Foi seu aluno na PUC também. Tive esse prazer, essa honra de... Deixa eu só abrir aqui a... Está aparecendo para vocês? Ainda não. Quando aparecer, a senhora avisa, professora, por favor? Isso. Aí, agora apareceu. Apareceu. Bom, essa é a capa, né, do livro que está sendo lançado, Conexões Contemporâneas, Educação, Arte e História da Cultura, pela editora Liberars. Então,
conforme a professora disse, todas as mostras, né, elas dão origem ao livro, né? Então, eu só vou mostrar aqui rapidamente o sumário para mostrar como o livro está dividido, né? E os autores e as autoras, tá? Então, o sumário está aqui, né? Tem a apresentação. E então, a primeira parte são engrenagens visíveis e invisíveis, né? Então, nós temos aqui os artigos do Elvésio Pereira Lopes, da Uninove, do Leonardo Bricho de Carvalho, do programa do Mackenzie, da Regina de Carvalho Calvo de Faveri, também do programa do Mackenzie, e da Valéria Jabur Maluf Lourenço, do programa da Uninove, né? Depois nós temos a outra parte do livro, Ponteiros Sinalizadores de Contextos Educativos, que tem textos da Márcia Tostes Costas da Silva, do Mackenzie, também, e tem textos também da Cíntia Berta Olívia Ruiz, Cristiane Rui Jordão Tanabe, Gilmar Alves Almeida Santos e Tainan Filippine Bonini, todos esses da Uninove. Da Claudeci Martins da Silva, do programa do Mackenzie, do Leandro Alves Lopes, também do Mackenzie, do Mário Fernandes Ramírez, que sou eu, também do Mackenzie, e da Noemi Tamara Américo Souza, né? E aí a última parte, que vai falar sobre tempos e narrativas históricas, né? A parte do livro. Então temos o texto do Jorge Geraldo de Camargo Filho, do Mackenzie, do Lucas Pereira Rezende, também do Mackenzie, e do Sebastião Jacinto dos Santos, que aquela era a penúltima, gente, desculpa. Agora a parte alarmes da linguagem e expressões. Então, temos textos da Adriana Vilch Magrini Lisa, nossa querida amiga do Mackenzie, né? Da Leslie Heavely dos Santos, que acabou de defender o doutorado no Mackenzie também, nossa amiga. Da Nayane Oliveira Ferreira, da Uninove. Da Roberta, né? Da Roberta Gonçalves de Souza Miranda, nossa querida Roberta, do Mackenzie. Do Anderson Tadeu Furlaneto, também do Mackenzie, do André Fernandes Anoni, do Mackenzie, e o Paulo Leonel Gomes Vergolino, também do Mackenzie. Eu não li os títulos e os nomes, porque ia ficar muito longo, né? Então, aí depois, como o livro vai ser disponibilizado, né, professora? E aqui pode falar, ele está disponibilizado na nossa página, então quem quiser adquirir, né, para fazer a leitura. E nós também, no final, temos os textos da graduação, porque sempre pós-graduação e graduação em parceria. Então, estão todos convidados, né, para participar da mostra, a partir de amanhã, né? Nós tivemos, Marisilda, uma média de 80, né, alunos assistindo a sua palestra. Então, eu agradeço muito a todos os presentes, todos e todas, e principalmente a você, Marisilda, pelo carinho que você sempre teve com a nossa instituição, comigo e com o nosso programa. Obrigada. Eu espero que eu tenha deixado aí muitas questões e inquietações para todos vocês. Um abraço carinhoso. Tchau. Agradeço também o apoio do Mário, né? Porque o Mário sempre esteve aqui com a gente, está ajudou bastante, né? E todos os presentes. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço.